Atlético, que com uma virada ontem para cima do Bragantino conseguiu uma vitória importante. Um time cheio de desfalques, mas que mesmo assim se deu bem contra o Bragantino. E é mais um cartão amarelo. Está expulso de campo Batalha. Torcer para que realmente não seja nada grave com o Zaratio. E chegar nesses jogos, independente de quem está jogando, a gente tem que buscar a vitória. Essa já era a mentalidade do Atlético antes da partida contra o Bragantino começar. Entre convocados e lesionados, 7 desfalques do Atlético para essa partida aqui em Bragança. O time titular teve que trazer algumas mudanças, para além do visual novo de Milito e Saravia. Cadu, Rômulo, Alisson e Igor Gomes em campo para enfrentar a intensidade do time de Pedro Caixinha. Olha o pique da turma já na saída de bola. O Bragantino é uma equipe que não te deixa jogar, pressiona muito. Enquanto o Atlético não encontrava grandes oportunidades com seus jogadores, o Bragantino encontrou o gol nos pés de quem tá voltando depois de ter sido desfalque por muito tempo. Cara, Evangelista, golaço! O gol, o Bragantino cresceu na partida e passou a pressionar ainda mais, botando o Everson para trabalhar. Mais a defesa, mais um, o goleiro do Atlético. Mas como o futebol muitas vezes não gosta de seguir lógica, né? Foi no meio da pressão do Bragantino que o Zaratio aproveitou a bagunça da defesa adversária para deixar tudo igual. Zaratio! O momento do Atlético na partida era tão complicado que o Batalha aproveitou a comemoração para chamar a atenção do Alisson e colocar todo mundo de volta no jogo. E funcionou. Logo na sequência, uma virada relâmpago para ir pro intervalo com a vantagem. Para dentro da grande área, Paulinho, vem a marcação, ele bateu! O Atlético vira o jogo em apenas 2 minutos. Treinamos muito essa situação, poucos passes curtos, porque pressionam bem. E o espaço estaria mais na bola longa. Mais com bola longa. Virada do Atlético para alegria de Hulk e família, que mesmo afastado por lesão, mostrou que estava acompanhando tudo de casa. A alegria da vantagem no placar, porém, foi embora quando na volta do intervalo, Zaratio se machucou, precisou ser substituído. O pé dele tá virado e ele cai assim com peso em cima. Tomara que não tenha nada de mais grave, mas é muito feia a torção. Igor Rabelo entrou para tentar criar mais estabilidade defensiva para o time atleticano, que teve que ser salvo por Everson 2 vezes já no início do segundo tempo. Vem a bola fechada na área, o desvio, espalma Everson! Depois do sufoco, o Galo conseguiu começar a criar mais, com o Paulinho perdendo uma baita chance. E com o Cadu, que se livrou da falta do Luan Cândido para marcar. O lance foi checado pelo VAR e o gol teve que ser anulado por causa desse toque de mão na hora do domínio. Enquanto o time conseguia segurar o placar favorável, a lista de desfalques, meu amigo, só crescia. Everson e Lemos receberam o 3º cartão amarelo e ficam fora para o próximo jogo contra o Palmeiras. E já no apagar das luzes, Batalha também se juntou à turma que não entra em campo no próximo jogo. Sorte que o Bragantino também já tinha um a menos, porque alguns minutos antes, o Sacha já tinha sido expulso por reclamação. E foi com 10 em campo dos 2 lados que o time atleticano teve o alívio de escutar o apito final para voltar para casa com 3 pontos e começar já a pensar na escalação do jogo contra o Palmeiras. Era a oportunidade de mostrar a força deste grupo. Agora é o momento de mostrar mental. Os jogadores que jogam menos, agora vão jogar. Precisam dar tudo. E olha quem tá aqui comigo, ele que é mais surpreendente que uma vitória, uma virada em 2 minutos. Fala, meu companheiro, beleza? Tudo certo, bichão, beleza? Tudo certo, cara. Aqui, o Galo teve que mudar o jeito de jogar pra conseguir a vitória, né? Tem dia que você se impõe, tem outros dias que você se adapta, né? E o próprio Milito disse que forçou um pouco mais a bola longa, né? O time conseguiu alongar mais a bola, vamos ver alguns lances. O lance, por exemplo, do gol do Paulinho, pra mim, é muito claro nesse sentido, né? A bola alongada do Igor Gomes, e aí o mérito do Paulinho é em conduzir muito bem a bola, né? Em momento nenhum ela foge do controle dele, ó. Tá sempre pertinho do corpo pra fazer a finalização. E o pique de 50 metros ali, né? Exatamente. E no segundo tempo a gente vai ver que isso também aconteceu, né? Esse lance do Paulinho foi muito bem aproveitado e na segunda etapa ele poderia ter feito um segundo gol num lance semelhante, uma bola que o Cadu escapa da pressão, ó. O Alisson dá um ótimo tapa pra ele, estoque do Alisson, e aí adianta um pouquinho demais pro Cleiton fazer defesa. O Bragantino joga com a linha de defesa muito alta e pressiona muito, principalmente a saída de bola. Por isso o Milito sentiu que não dava pra sair trabalhando tanto, que tinha que alongar um pouco mais. E ele fala isso, né? Que ele até o testa tática. Bom, olha,
O resultado foi excepcional, né, Léo? Por toda a circunstância que o Edivaldo colocou aí, o Atlético com vários desfalques. Vamos colocar alguns pontos em relação a Bragança, que chamaram muita atenção. Primeiro, a ausência de público, né? Pouco mais de 4 mil pessoas para um estádio que tem capacidade para 17 mil. E o Bragantino até vivendo um bom momento, mas parece que a torcida lá não está abraçando muito o time. Isso foi bom para o Atlético, não teve nenhum tipo de pressão em cima dos garotos, até que entraram no jogo ontem. Outro ponto que eu quero destacar aqui, que eu acho que a CBF tem que começar a olhar, é essa questão de ter algum tipo de padronização, inclusive para se molhar o gramado. Ontem o Zarate teve uma lesão porque o jogador do Bragantino escorregou. E o campo estava muito escorregadio. Mas aí você vai observar, antes do aquecimento eles molham o gramado. Após o aquecimento eles molham o gramado de novo. No intervalo do jogo eles molham o gramado de novo para poder prejudicar o adversário que vai lá. E acontece uma fatalidade como essa. Se a CBF está tão preocupada com vários detalhes, talvez esse seja um detalhe importante para se olhar, para que não aconteça o que aconteceu ontem com o Zaratio, né? Que pode preocupar o Milito para o próximo jogo. Agora, o Atlético, para mim, demonstrou o que a gente vai ver nos próximos jogos, com a ausência dos jogadores. Vontade, determinação, união. Ontem o Scarpa falou sobre isso, sobre o time estar unido, focado, né? Todo mundo querendo mostrar o seu valor. O Milito também na coletiva fala sobre isso. Para mim, Saravia, mais uma vez, uma partida impecável, jogou muita bola, gostei também do Fux. Acho que no primeiro tempo o Atlético deu alguns vacilos no espaço, na marcação, o próprio gol que o Atlético tomou, uma rolada de bola do escanteio, o Lucas Evangelista pega uma bola ali da intermediária sem nenhum tipo de marcação, acerta um belo chute, não vejo o Everson estava encoberto com vários jogadores na frente. Tem uma turma que já pega no pé dele, que vai colocar a culpa no Everson, mas para mim faltou um pouco mais da marcação chegar ali para não deixar o cara bater como ele bateu. Agora, o Atlético mostrou algumas coisas positivas. Para mim, essa entrega. Mas também tem alguns detalhes que a gente tem que colocar aqui. Deu para ver que o time, esses garotos que a gente está apostando, que o Milito está apostando porque não tem outra condição, mas ainda não estão totalmente prontos, né? E o Milito coloca isso. O Alisson de um lado, o Cadu do outro. Ainda faltou ontem uma força ofensiva maior para o Atlético. Essa é uma preocupação que eu tenho. Eu acho que o time tem que se reforçar. Em determinado momento do jogo, o Atlético não dava nenhum tipo de problema ao Bragantino, principalmente no primeiro tempo. Aí a lambança que o Cleiton fez ali, em 2 minutos, o Atlético vira um jogo e consegue um resultado excepcional, né? E vai ser assim contra o Palmeiras, vai ser assim até todos os desfalques voltarem. O time jogando com força de vontade, com entrega, mas ainda acho que o time precisa, sabe, pensar em amadurecer um pouco mais esse elenco com algumas contratações, porque ontem ficou bem latente essa história. Deu para ver que o Atlético estava caminhando ali, né, talvez até para o empate. Não teve aquela situação como o próprio Milito gosta de ter posse de bola. Ontem não foi esse tipo de jogo e não vai ser. O torcedor tem que entender que enquanto não tiver todo mundo de volta, o Atlético vai ser competitivo, vai. É o que o Milito quer. Mas não vai ser aquele futebol que a gente viu nas 12 primeiras partidas do Milito, não, viu, Léo? Que o Galo ganhou, o Galo continua, dormiu no G6, aí tem uns jogos de amanhã ainda, a gente não sabe como é que vai ficar, mas não pode descolar de cima. A ideia é essa, a questão é somar pontos e ficar lá em cima, principalmente contra um adversário pesado, duro, um jogo complicado desse que foi contra o Bragantino. Aí a gente precisa ponderar que o Atlético teve 8 desfalques. Isso é muita coisa. E durante o jogo, as coisas foram acontecendo. Então, o Zaratio, que é um dos destaques do time, acabou saindo, né, cedo, né, a infelicidade, inclusive, nem falta foi, o capaz caiu em cima dele, virou o tornozelo dele, não sei como é que vai ficar depois. E aí, Batalha, já na reta final, expulso também. Ou seja, as coisas vão acontecendo. Então, eu preciso ponderar que o Atlético teve muitos desfalques. Agora, no primeiro tempo, o Galo começou até bem, depois sumiu no jogo. Só lá no finalzinho, numa lambança geral ali, inclusive teve a bola de presente, o Zarate fez o gol e depois um lançamento, a defesa do Bragantino estava toda adiantada também, o Paulinho pegou de calça curta, né, foi lá e fez o segundo gol. No segundo tempo levou um certo sufoco, mas é preciso ponderar sempre isso. O Milito ele tinha no banco ontem 9 jogadores, sendo 2 goleiros, ou seja, só 7 jogadores, e eu acho que ele está certo na explicação dele. Daqui a pouco o Edivaldo vai trazer a explicação dele, eu concordo, já de antemão já
já digo que eu concordo com a explicação do Milito sobre o banco de reservas, né? Mas é preciso ponderar que ele tem pouca alternativa, ele tem poucos jogadores para colocar em campo, ele tem pouca alternativa para mexer no time. Então, valeram os 3 pontos, valeu a raça, a vontade, a determinação de alguns jogadores, como o Sarabia, por exemplo, que jogou muito, foi eleito por nós o melhor em campo. Eu votei no Fux, inclusive, também, que outro que jogou muita bola também. Scarpa foi bem, alguns jogadores foram bem, mas tá meio a conta do chá. Né, o Atlético está meio à conta do chá. Então, quando a gente vai fazer esse questionamento, né, essa opinião, a gente precisa ponderar um pouco isso também. Tá? É um elenco bom? Não sei. Hoje o Atlético desidratou demais o seu elenco e aí, agora a gente começa a ver que a coisa está complicando. Atlético e Fortaleza são os únicos invictos ainda no Campeonato Brasileiro, né? O Galo, nesse instante, é o 6º colocado com 13 pontos. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre a rodada. Mas, Olélio, o Seabra falou aqui sobre alternativas. E qual análise você faz sobre essas alternativas do Milito ontem, em meio a tantos desfalques, hein, Metralha? Olha, Léo, primeiro fica evidente, né, que a diretoria do Atlético falhou demais ao dispensar o Pavon, o Edenilson. O Patrick eu nem falo porque ele parece que não queria muita coisa com a dureza mesmo não. E tanto que o Santos já está rescindindo seu contrato. E o Filipão, ele tinha muita razão. E aqui eu também era até falar, tá passando pano pro Filipão. Sendo que na verdade eu nem queria que ele continuasse no Atlético. Mas quando ele falava sobre o Adson, sobre o Cadu, ele era muito enfático em falar que os jogadores não estavam prontos. E o Alisson tem provado isso a cada jogo. A cada jogo. É complicado. E o próprio Cadu. Eu fico preocupado pro Atlético não queimar os jogadores. Sabe? O Cadu até fez um gol que foi anulado, entrou nessa briga pela bola no lance do primeiro gol, mas nada mais. Nada mais. E até mesmo culpa da falta de qualidade na saída de bola do Atlético, que ontem o Bragantino apertou e o time se livrava da bola com chutões. E um erro gravíssimo do Filipão foi não ter cobrado reforços para o Atlético nesta temporada. Eu até vejo assim, houve uma desidratação, pode ter havido sim, mas falar que o Atlético perdeu também muita qualidade, não dá para afirmar isso não, porque o time que estava ontem em campo era um time capaz de fazer um jogo de igual para igual com o Bragantino, como nós falamos aqui no Tempo Esportes. Mas realmente, você teve ali uma perda considerável. O Edenilson, que muita gente reclama, ontem poderia não ter jogado, mas segunda-feira vai fazer falta. Depois da expulsão do Batalha, vai fazer falta. O Pavon poderia estar jogando, está fazendo falta. Então é isso, mas de qualquer maneira foi na base da superação, da raça, né? Como sempre foi a história do Galo. Agora o Atlético ganhou 3 pontos e mais desfalques, né, Edivaldo? E aí a gente precisa, para falar um pouco desses desfalques, comentar também o nome desse cidadão que apitou o jogo, que é o Rafael Rodrigo Klein. Ele foi auxiliado pela Maíra Mastella Moreira e pelo Michael Stanislau. Por quê? Foi um festival de cartões amarelos. Vamos lá. No Bragantino, 1, 2, 3, 4, 5. Mais a expulsão do Eduardo Sacha. No Atlético, 1, 2, 3, 4... Ou seja, foram 9 cartões amarelos no total no jogo e também a expulsão do Batalha. O Everson levou... Foram 5 cartões amarelos pro Galo também, viu? Foram 10 cartões amarelos no total. Quem que você tem aí? Porque o Batalha foi duplicado. E ainda teve para a comissão técnica também. Teve, verdade. Porque o do Batalha foram 2 cartões que gerou a expulsão. Então, 10 cartões amarelos. Isso para a turma que estava ali dentro do campo, né? Mais 2 e que originou... O Sacha, na verdade, foi expulso direto, né? O Batalha que levou 2 cartões. Então, esses desfalques. O Atlético chegou para esta partida com 8. Everson não pode jogar. Recebeu o 3º cartão amarelo. O Maurício Lemos, que entrou na vaga do Rômulo no segundo tempo. Rômulo, pelo menos, a boa notícia. O Milito citou ontem na coletiva que é cãibra. Então, o Rômulo volta a ficar à disposição para o próximo jogo. Maurício Lemos também recebeu o 3º cartão amarelo. E o Batalha, que foi expulso.
Último lance do jogo, praticamente, ele já estava amarelado, uma falta ali no meio de campo, acabou agarrando o jogador do Bragantino. E teve o lance que foi muito feio, que fica preocupação, principalmente agora, já que o Atlético sabe que não vai ter o Batalha, que é o Zaratio, que jogou ontem na função de segundo volante. O Zaratio, o jogador do Bragantino, foi fazer a marcação, deu o carrinho, ele escorregou, atingiu o Zaratio e o corpo dele caiu em cima do tornozelo esquerdo do Zaratio, que foi uma imagem muito feia, praticamente uma entorse ali. A gente aguarda o Atlético divulgar detalhes. Por enquanto ainda não tem nenhum detalhe oficial a respeito da gravidade ou não dessa entorse. Se foi mesmo uma entorse que o Zaratio sofreu, então fica essa expectativa. Bom, na prática, Léo, o Milito vai ter que quebrar a cabeça de novo para montar esse time contra o Palmeiras. É uma situação complicada. Se já estava ruim, parece que cada vez vai piorando para o lado do Milito, né? Se a gente for parar para montar um time, isso eu acho que a gente deve comentar amanhã, né? Pouquíssimas opções, né? E ele deixou bem claro, né, na coletiva também em relação aos garotos da base, né? Não estão prontos. Ele não levou. Ele ficou com -3 no banco ontem. Até a pergunta que eu fiz a ele ontem, porque ele não vê os jogadores prontos. Levar para não jogar, ele não ia jogar, colocá-los. Então, o Atlético está realmente cada vez mais na conta do chá, está sem volantes, né, para esse próximo jogo. Lateral você só tem Saravia, enfim, vai quebrar a cabeça. Agora, fica a grande expectativa para o Hulk, né? Que o Hulk ainda tem aí uma chance de ser liberado para esse jogo contra o Palmeiras, e aí eu acho que faz uma baita diferença se o Hulk ficar à disposição. Ele deve ter que improvisar alguém aí de volante, pode ser até o Fux, né, para uma posição que a gente ainda não viu o Fux jogar no Atlético, né, ou talvez dar uma chance ao Paulo Vitor, que vai estar liberado, enfim, é uma dor de cabeça que tem, mas o principal, pelo que eu pude ver ontem e sentir dos jogadores e do Milito, é a questão da competitividade. Agora é a hora de cada um provar o seu valor, né? Ontem o Palácio teve a oportunidade de entrar no segundo tempo, o Alisson teve mais tempo de jogar, o Cadu, eles têm que amadurecer e têm que entender que realmente é o momento agora de mostrar jogo. Ontem o Scarpa chamou a responsabilidade, o Paulinho em vários momentos chamou a responsabilidade, o Paulinho até teve a bola do jogo no segundo tempo, hein? E aí bobeou, foi levantar a cabeça para procurar alguém para tocar a bola, ela bate na canela dele, ele perde ali a oportunidade de inclusive matar o jogo no momento decisivo para o Atlético. Mas, Léo, agora a questão é do time se unir, é o conjunto, né? O Milito é um estrategista e mostrou isso ontem muito bem contra o Bragantino. Estudou o time do Bragantino, tentou tirar tudo de positivo, que ele poderia neutralizar os lados positivos do Bragantino, e a gente espera isso contra o Palmeiras. Não vai ser jogo fácil, não, mas tem um reforço. A torcida do Atlético, com certeza, depois dessa vitória, desse crescimento que o Atlético teve aí, vai estar em peso na Arena MRV na próxima segunda-feira, e isso pode ser um grande diferencial, viu, Léo? Ô, Léo, deixa eu só fazer uma pergunta pro Breno. Aquele menino que esteve no elenco do Atlético, foi lançado pelo Levir Coupe, com 16 anos e tal, estava aí no Atlético, até com o Cuca, o Neto. O que foi? Ele matou alguém dentro do Atlético? Qual foi o crime que ele cometeu que ele simplesmente não faz mais parte do elenco? Já há um bom tempo a gente tem essa situação, né, no Atlético, com problemas ali na cabeça da área, e ele sequer faz parte do elenco. Estava emprestado ao Vila Nova, né? Mas qual que foi o problema dele? Você sabe me explicar, Breno? É que muita gente pergunta, e eu, com sinceridade, não soube responder. Ô Lélio, ele teve uma reincidência de problemas disciplinares extracampo no Atlético.